2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, é uma alegria estarmos na presença do Senhor nesta noite. Estamos nos acercando da mesa para participarmos da ceia do Senhor. Mas hoje também é a última terça-feira do mês, e conforme ficou estabelecido no mês de janeiro, nós, em todas as últimas terças-feiras, nós vamos ter uma reunião festiva, uma reunião geral com todos os obreiros. Nesse caso, como a ceia que seria realizada na terça-feira passada, em função do feriado prolongado do carnaval e da ausência de muitos irmãos, ela foi postergada e ficou para o dia de hoje, e nós estamos, portanto, fazendo dois eventos num só. É a ceia do Senhor e também com uma ênfase para o nosso trabalho ministerial, uma ênfase para o obreiro do Senhor. E no sentido geral, os irmãos sabem que todos nós que estamos aqui somos obreiros. Às vezes se pensa que o obreiro é apenas o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar de trabalho, assim por diante, o professor de escola dominical. Mas obreiro, na verdade, é um termo que se aplica a todo cristão que está engajado, está envolvido com a obra do Senhor. E eu creio que é o caso de todos que estão aqui. E nessa noite nós queremos, portanto, segundo a graça do Senhor, transmitir uma palavra da parte do Senhor para todos os obreiros do Ministério de Cordovil que estão presentes. Eu quero somente antes, claro, fazer aqui também uma menção honrosa do pastor Ciro Melo. Nós temos muita afinidade, e eu, quando estou próximo dele, falo: olha, é o Ciro famoso, não é? Porque tem o Ciro e ele é o Ciro famoso. Pastor Ciro Melo, que é o nosso amigo, é um prazer tê-lo em nosso meio. Meus irmãos, a palavra que nós queremos transmitir da parte do Senhor gira em torno desse versículo que acabamos de ler, 2 Timóteo 2:15. Eu vou repetir a leitura porque alguns irmãos estão chegando. Veja, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade. Amém, irmãos? Não, amém nada. Eu li o versículo errado. Não é maneja a palavra da verdade, maneja bem. E essa palavrinha aqui, irmãos, faz toda a diferença. Essa palavrinha bem, no original, é a mesma palavra que aparece como prefixo, por exemplo, na palavra ortografia, também em ortopedia, ou seja, significa correto, significa reto. Então, quando a Bíblia diz aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, nós temos que manejar a palavra do Senhor corretamente. Aleluia! Nós temos que manejar a palavra do Senhor de maneira reta, de maneira correta. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas, meus irmãos, a palavra que está no meu coração nessa noite, e está baseada nesse texto, e portanto, eu vou até tomar o próprio texto como para apresentar as divisões. Ou seja, quem gosta de definir é o chamado sermão textual, a pregação que é baseada no texto e cujas divisões estão no próprio texto.
Então veja, nessa noite eu quero apresentar, segundo a graça de Deus, 4 mensagens. De maneira objetiva, eu quero apresentar 4 mensagens para o obreiro do Senhor, para a obreira do Senhor, para aqueles que estão na obra do Senhor, trabalhando para Deus. Nós vemos aqui 4 mensagens. A primeira mensagem, meus amados irmãos, apresente-se a Deus. A segunda mensagem, apresente-se a Deus aprovado. A terceira mensagem, apresente-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E a quarta e última mensagem, apresente-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja, são 4 ênfases diferentes. A primeira, apresente-se a Deus. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus. Procurar significa esforçar-se ao máximo. Esforçar-se ao máximo. Não é fazer qualquer esforço e desistir. Não, quando a Bíblia diz procura, é para esforçar-se ao máximo. Procura apresentar-te a Deus. Veja que a Bíblia diz que não é para nós nos apresentarmos aos homens. A Bíblia também não diz que é para nós nos apresentarmos a nós mesmos. Veja, procura apresentar-te a Deus. Porque, meus irmãos, há muita gente que está se apresentando para os homens. E o que cabe ao obreiro do Senhor, na verdade, é apresentar-se a Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 10, ele disse, persuado eu a homens ou persuado a Deus? Ou estou eu procurando agradar os homens ou a Deus? Se eu estivesse ainda procurando agradar aos homens, eu não seria um servo de Cristo. Disse Paulo, porque o verdadeiro servo do Senhor, ele quer agradar a Deus. Aleluia! Ele quer se apresentar para Deus. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia também não diz que nós devemos nos apresentar a nós mesmos. Mas, irmão Ciro, é possível alguém apresentar-se a si mesmo? Segundo a Bíblia, existe a possibilidade da pessoa se tornar tão vaidosa e a pessoa se ensoberbecer a tal ponto de ela se comparar com ela própria. Veja o que a Bíblia diz, abra aí, é um estudo bíblico nessa noite, não é propriamente, aliás, é uma abordagem bíblica, não é propriamente uma pregação. Vamos ler, irmão, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Veja, 2 Coríntios capítulo 10, é importante que todos estejam em sintonia neste momento, irmãos, com este momento do culto, desculpe da redundância, e estejam atentos à palavra do Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, versículo 12. Observe, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que seria a pessoa se comparar consigo, ou se comparar com ela mesma? Será que seria o mesmo que olhar para o espelho e dizer, espelho, espelho meu, será que existe alguém mais importante do que eu? Meus amados irmãos, veja, nós não temos que nos apresentar aos homens, nós não temos que nos apresentar a nós mesmos, para agradar a nós mesmos, nosso próprio coração, mas a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus, a Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Mas vamos, irmãos, à segunda mensagem. A primeira mensagem é esta: apresente-se a Deus. Não é para se apresentar aos homens, não é para se apresentar a você mesmo, é para se apresentar a Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, a nossa prioridade é agradar a Deus. Deus está em primeiro lugar. Deus é quem deve ser
receber toda a glória, aleluia, porque Deus não dá sua glória a outrem, diz a palavra do Senhor. Mas vamos à segunda mensagem, veja, apresente-se a Deus aprovado. A Bíblia, irmãos, diz que nós devemos nos apresentar a Deus. É interessante que a Bíblia diz que nós devemos, por exemplo, nos apresentar a Deus sedentos. O salmista, lá no Salmo 42, disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Quando me apresentarei, veja, quando me apresentarei ao Senhor. Ele estava sedento de se apresentar, aleluia. O cristão deve se apresentar a Deus, o obreiro principalmente, ele deve se apresentar a Deus sedento. Ele tem sede da presença do Senhor, mas a Bíblia diz que nós também devemos nos apresentar com sacrifício. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, nós temos que nos apresentar com sacrifício. Nós temos que nos apresentar, irmãos, com canto, isto é, com cânticos de louvor na nossa boca. Nós temos que nos apresentar cantando louvores a Deus. Lá no Salmo 100, conhecido de todos, está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Veja, nós temos que nos apresentar sedentos. Nós temos que nos apresentar com sacrifício, ou seja, tudo na presença de Deus, as duas metades, assim como Abraão ofereceu aquele sacrifício das duas metades, e Deus respondeu com fogo. Nós também apresentamos as duas metades diante do Senhor. A primeira metade é o nosso homem interior, porque a palavra de Deus diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. A primeira metade é o homem interior, formado por espírito e alma, que são diferentes, estão unidos, é verdade, intimamente ligados, mas são diferentes. O espírito é uma coisa e a alma é outra coisa. Tanto é verdade que Maria, quando soube que seria mãe do Salvador, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ações diferentes, porém simultâneas. Isaías passou pela mesma experiência quando ele disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra lá na divisão da alma e do espírito. Alma e espírito são diferentes, mas elas constituem o homem interior. Nós temos que apresentar a Deus as duas metades. Uma metade é o homem interior, mas nós temos que apresentar também a segunda metade, que é o homem exterior, é o nosso corpo. Alguém pensa que Deus não está preocupado com o corpo, mas a Bíblia diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo também pertence a Deus. E nós temos que nos apresentar com sacrifício, temos que nos apresentar com canto. Mas, irmãos, o que eu quero enfatizar mesmo é que nós temos que nos apresentar aprovados. Mas só que tem um detalhe: como assim eu vou me apresentar aprovado? Porque quem aprova, na verdade, irmãos, é Deus. Você sabia que quem nos aprova é Deus? Não é o homem que nos aprova, não é o nosso companheiro que nos aprova, não é o nosso coração que nos aprova. Quem nos aprova é Deus. É Ele que faz a avaliação, é Ele que dá nota, é Ele que aprova. Eu estava falando até dia desses, quando eu ministrava a palavra, a respeito de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu aquelas cidades, e eu falava ali de 4 tipos de pessoas que havia naquela ocasião. Havia, claro, os ímpios que foram destruídos, mas havia também a mulher de Ló,
que era uma mera acompanhante de crente, porque existe o crente, mas também tem um acompanhante de crente, aquela pessoa que acompanha a família, aquela pessoa que está junto com o crente, mas não é verdadeiramente uma serva do Senhor. Era o caso da mulher de Ló, era uma mera acompanhante de crente, mas ali também tinha Ló. Ló, irmãos, era um crente nota 5, ou seja, passava raspando, era crente, mas era um crente nota 5, mas graças a Deus que tinha também Abraão. Abraão era um crente aprovado por Deus, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Irmãos, quem aprova é Deus. É Deus quem dá testemunho de nós, não é o meu coração, não são as pessoas que estão à minha volta, porque às vezes nós nos contentamos com o elogio de um, a palavra de incentivo de outro, tudo isso é muito bom, mas meus amados irmãos, o que vale mesmo é o testemunho de Deus, o que vale mesmo é a resposta do Senhor, é Deus quem dá testemunho de nós, é Deus quem nos aprova. Quando a Bíblia diz procura apresentar-te a Deus aprovado, significa que é Deus que está nos aprovando. Não é você que diz, eu estou aprovado. Não adianta dizer, não adianta parecer, não adianta pensar. É Deus que tem que dar testemunho. Aleluia. Lembra de Jó? Satanás foi acusar Jó, mas Deus se antecipou e disse para o diabo, observaste meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Aleluia, Deus deu testemunho de Jó. Lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado, mas antes ele olhou para o céu e ele viu o céu aberto, e ele disse, ele que estava cheio do Espírito Santo, ele disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. O Senhor Jesus estava em pé, em sinal de aprovação, porque é Deus quem aprova, é Jesus quem aprova. Lembra quando Jesus andava na terra? Diziam as mais diversas coisas a respeito dele. Uns diziam, esse homem é comilão, é beberrão. Outros diziam, não, esse homem come com publicanos e pecadores. Mas tinha aqueles mais ousados, aqueles que estavam até cometendo o pecado que Jesus definiu como imperdoável, atribuindo a obra de Deus a Satanás. E eles começaram a dizer, esse homem expulsa demônios por Beelzebu. Mas enquanto uns diziam uma coisa e outros diziam outra, uma voz ecoava lá do céu. Era a voz de Deus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, nós temos que nos apresentar a Deus aprovados. Só que é Deus quem aprova. Mas nós estamos aqui num dia de ceia do Senhor, e daqui a pouco certamente vai ser lido aquele texto que é lido costumeiramente na ceia, que diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se. Você está aprovado diante de Deus? Eu estou aprovado diante de Deus? Mas irmão Ciro, eu não estou entendendo nada, porque o irmão diz que é Deus que aprova, e agora o irmão cita esse versículo que diz que sou eu que tenho que me examinar. É que na verdade nós temos que entender, irmãos, o que significa examinar-se a si mesmo. Examinar-se a si mesmo não é, meus amados irmãos, comparar-se com os outros. Alguém pensa que examinar-se a si mesmo é se comparar com os outros. Eu não estou muito bom, mas o meu irmão está pior do que eu, então eu devo estar bom. Veja, examinar-se a si mesmo não é se comparar com os outros. Lembra que Jesus certa vez contou uma parábola? A parábola do fariseu e do publicano. Disse Jesus que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, ele orava consigo dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos. Não sou nem como esse publicano que está aqui ao meu lado. Eu, Senhor, jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu. Mas o publicano, disse Jesus, não tendo coragem de erguer os olhos para os céus, ele batia no seu peito em forma de humilhação e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu a parábola dizendo que o publicano foi para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Glória a Jesus. Aquele que se humilha será exaltado. Portanto, veja, examinar-se a si mesmo não é se comparar com os outros.
Examinar-se a si mesmo também não é basear-se no passado. Eu tenho tantos anos de crente. Eu tenho experiência com Deus. Eu já nasci cristão. Eu já nasci numa casa em que todos eram salvos. Eu tenho história. Eu tenho a história. Meu amado irmão, examinar-se a si mesmo não é se basear no passado. Sabe que eu citei lá Paulo, quando escreveu aos Gálatas? E ele também disse lá no capítulo 2, versículo 6, a respeito daqueles obreiros fraudulentos que havia ali, que estavam até induzindo o povo para o mal. E Paulo disse, olha, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Ou seja, se eles de fato foram alguma coisa, como eles dizem que foram, se eles foram, eu não tenho conhecimento disso, eu estou conhecendo eles agora. Mas quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. E disse Paulo, Deus não respeita a aparência do homem. Se eles foram alguma coisa no outro tempo, não se me dá, mas nada me comunicaram. Ou seja, o apóstolo Paulo estava observando ali o pensamento a maneira deles agirem, a conduta, a postura, o comportamento, as atitudes. Ele disse, olha, quanto a mim, não me comunicaram nada. Porque, meus amados irmãos, nós não temos que nos basear no passado. Talvez você no passado foi uma mulher que fez muitas obras para Deus, e você também, meu irmão, mas Deus quer saber o que você está fazendo agora. Deus quer saber como está a sua vida agora. A sua vida está no altar de Deus. Você está glorificando a Deus com a sua vida. Você está glorificando a Deus com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua postura, com a sua conduta. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é clara para nós. Examinar-se a si mesmo não é comparar-se com os outros. Examinar-se a si mesmo não é basear-se no passado. Examinar-se a si mesmo não é confiar no coração. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Alguém pensa, maldito aquele que confia em outro homem. Então, a gente nem vive nesse mundo, porque a gente depende da relação de confiança. Tem que confiar, o cônjuge confia no outro cônjuge, o esposo confia na esposa, a esposa no esposo, o filho confia no pai, o pastor confia no obreiro, e assim por diante. Agora, se eu for dizer que eu não posso confiar no outro homem, que é maldição, então eu vou viver isolado. Mas na verdade tem que ler o contexto. Se você estudar com cuidado Jeremias 17, versículos 5 a 9, você vai entender o que significa maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço. No versículo 9 está escrito, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, maldito o homem que confia nele mesmo, maldito o homem que confia no seu próprio coração. A pessoa se deixa levar pelo seu coração, a pessoa se deixa levar pelo seu propósito, pelo seu projeto. Mas, meu amado irmão, acima do seu projeto, acima do seu pensamento, acima do seu propósito, está a vontade de Deus. A vontade de Deus está acima do nosso próprio coração. Meus amados irmãos, então nós não somos guiados por isso. Examinar-se a si mesmo não é confiar no coração. Então o que é, irmão, se examinar-se a si mesmo? Examinar-se a si mesmo, sabe o que é? É colocar-se inteiramente diante do Senhor e dizer, Senhor, aqui está minha vida, Senhor. Não adianta eu dizer para ti que eu sou outra coisa, porque tu sabes quem eu sou exatamente. Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu melhor amigo, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a sua família, mas diante do Senhor, irmãos, nós não temos como enganar. Deus, Ele nos conhece por dentro e por fora. Eu outro dia quebrei esse cotovelo direito, eu não estou podendo nem estender o braço totalmente. Mas, irmãos, parecia ser uma coisa simples, mas tive lá que fazer vários raios-x, e depois ressonância magnética, e tomografia computadorizada, e um exame complementando o outro, tudo para saber exatamente o que aconteceu, onde quebrou, por que quebrou, como quebrou. Meus irmãos, mas Deus, Ele consegue ver, aleluia, muito além.
A ressonância magnética não consegue saber, identificar o que está no coração do homem. A tomografia computadorizada muito menos. Mas Deus é como se Ele tivesse, aleluia, a sua própria ressonância magnética, a sua própria tomografia computadorizada, o raio-x, e Ele nos conhece exatamente do jeito que nós somos. A Bíblia diz que Deus tem uma sonda, e o salmista disse: sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Deus tem um prumo, e Deus falou para Amós: Amós, eu vou passar com esse prumo no meio do meu povo. Deus tem um prumo, meu amado irmão. Deus tem prumo e Deus tem nível. E Deus passa no nosso meio com esse prumo, com esse nível. Ele identifica aí se há alguma tortuosidade. Portanto, se coloque na presença de Deus, porque a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. E para ser aprovado, é Deus que tem que aprovar. É Deus que tem que dar a nota para que você possa ser aprovado. Não é o homem, não é o seu coração. Talvez os seus amigos à sua volta até estão te elogiando, estão te aplaudindo, estão te dizendo: muito bem, você está no caminho certo, é isso mesmo. Mas, meu amado irmão, embora nós como seres humanos até gostemos de ouvir elogios, gostemos de ouvir palavras que nos motivem, mas nós que somos servos do Senhor, nós sabemos que muito mais importante do que isso é ouvir Deus, é ouvir Deus falar conosco. Deus tem uma sonda, Deus tem o prumo, Deus tem também uma balança, e a balança de Deus pesa pensamento, pesa espírito, pesa as intenções do coração. E Deus disse lá para o rei Belsazar: pesado foste na balança e foste achado em falta. Que Deus nessa noite nos pese, irmãos, pese o nosso espírito, pese a intenção do nosso coração. Porque Deus, irmãos, é quem aprova, Deus é quem dá nota satisfatória. Irmãos, que nós nos coloquemos diante do Senhor, procura apresentar-te a Deus aprovado, mas é Deus quem aprova. Mas veja, irmãos, caminhando para o final, uma terceira mensagem de Deus para nós, contida nesse texto: apresente-se a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Esse capítulo 2 de 2 Timóteo apresenta várias fotografias, por assim dizer, daqueles que estão na obra do Senhor. E uma delas é o obreiro, além de filho, soldado, atleta, lavrador, vaso, servo. Também, diz a Bíblia, procura apresentar-te a Deus como obreiro. E veja, mas é o obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmãos, e o que é que envergonha um obreiro? O que é que deixa um obreiro envergonhado? Não importa se é pastor, se é evangelista, se é irmã que trabalha com as crianças, a irmã que trabalha com as irmãs do conjunto feminino, a irmã que cuida da limpeza da igreja, é uma obreira do Senhor, o irmão também que cuida da limpeza, o irmão que cuida da portaria, o irmão que cuida, que trabalha no estacionamento, ou que trabalha em qualquer obra na igreja do Senhor. Lembre-se que o galardão é por fidelidade, e Deus está vendo a obra de cada um, não é só a obra daqueles que estão aqui em cima no púlpito, é a obra de cada um. E meus amados irmãos, o que envergonha um obreiro? O que envergonha uma pessoa que está na obra do Senhor? Primeiro, o mau testemunho. Ou seja, uma má reputação que vai fazer com que haja mau testemunho daqueles que estão de fora. Como diz a Bíblia, convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Claro que ali era uma palavra específica para os ministros, mas isso, claro, estende-se a todos os obreiros. Porque nenhum obreiro deve ter uma má reputação, para que haja mau testemunho. Meus queridos irmãos, isso envergonha o obreiro, o mau testemunho. Outra coisa que envergonha o obreiro, a falta de sabedoria. Obreiro que não tem sabedoria, irmão. Sabedoria é uma habilidade, como um dom que vem do Senhor. Sabedoria do alto, é claro, que vem para que nós saibamos como nos conduzir, saibamos como nos portar, saibamos como dar uma palavra na hora certa, saibamos como respeitar os nossos superiores, saibamos como nos conduzir, irmãos, no momento em que é para ficar em silêncio e não para falar. Quem tem essa sabedoria que vem do alto, sabe quando é o momento de falar e sabe quando é o momento de ficar em silêncio.
E a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Irmãos, Deus tem a sabedoria do alto para nós. Mas outra coisa que envergonha o obreiro, a falta de conhecimento. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então veja, a falta de conhecimento envergonha. Mas veja que a falta de poder também. Ou seja, a falta de unção, a falta de graça da parte do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Se a pessoa quiser crescer só no conhecimento, vai cair no formalismo. Vai ser aquela pessoa que fala muito bem e tem muito conhecimento, mas, meu amado irmão, a mensagem dele tem gosto de barro, porque na verdade é formalismo. Agora, se a pessoa quiser também ter só a graça, não, meu negócio é a graça, é poder, eu quero unção, vai cair no fanatismo. A palavra de Deus, irmãos, nos apresenta a mensagem equilibrada. Crescei na graça e no conhecimento. Tem que ter graça sim, mas também tem que ter conhecimento. Tem que estudar a palavra. Tem que ter comunhão com Deus para ter a iluminação do Espírito. Portanto, meus irmãos, a falta de unção envergonha o obreiro. Mas outra coisa que envergonha também o obreiro, sabe o que é? A soberba. A soberba, irmãos. A soberba envergonha o obreiro. A falta de humildade, a ausência da humildade, é quando o obreiro ou a obreira do Senhor se considera muito importante. Não, eu sou fulano de tal. A Bíblia diz, irmão, veja o que a Bíblia diz. Abra aí a sua Bíblia rapidamente. Nós já vamos terminar. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz a Bíblia. Vamos ler primeiro Provérbios 15 e 33. Provérbios 15 e 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Agora veja, Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Irmãos, a soberba envergonha. A pessoa que é soberba, ela fica envergonhada. Sabe por quê? Não é porque as pessoas se voltam contra ela. Isso aí é o mínimo. O pior é que Deus, na verdade, se volta contra essa pessoa. Mas Deus se volta contra alguém? Sim. E não queira você ter Deus como opositor seu. Porque ter o diabo como opositor, irmãos, isso é difícil, mas maior é aquele que está conosco. Nós vencemos Satanás. Agora não queira ter Deus como seu oponente. Irmão Ciro, não entendi essa palavra. Você já leu lá no livro do profeta Isaías? Quando o Espírito Santo se voltou contra o povo de Israel? Estude lá, você vai ver que há momentos em que o próprio Deus se volta contra uma pessoa. Sabe quando acontece isso? Quando a pessoa é soberba. Quando ela não se humilha na presença de Deus. Quando ela coloca o carro na frente dos bois e diz, não vai ser do meu jeito, e pronto. Meus amados irmãos, Deus não tolera isto. A Bíblia diz que ainda que Deus é excelso, Ele atenta para o humilde, mas ao soberbo Deus conhece de longe. Irmãos, que nós nos humilhemos na presença do Senhor. Grande é Jesus, irmãos. Grande é Jesus. Quem sou eu? Eu estou pregando aqui pela misericórdia, pela graça de Deus. Deus abriu essa porta para eu pregar, eu estou pregando. Mas quem sou eu diante dos irmãos? Quem é você? Quem somos nós? Grande é o Senhor. Irmãos, aleluia. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu estava num congresso lá de jovens, e foi convidado um grande pregador, não me pergunte o nome dele. E ele chegou lá, irmãos, e realmente era uma pessoa muito conhecida, eu estava ansioso para ouvi-lo, mas ele chegou lá com aquela pompa toda, irmãos, e era assim um pregador um tanto obeso, não me pergunte o nome dele, faz muito tempo já isso também, eu era adolescente. E ele chegou lá, irmãos, e quando ele pegou o microfone, ele começou a apresentar o currículo dele, currículo vitae, começou a apresentar. E meus irmãos, sem exagero, ele gastou uns 15 minutos só para apresentar o currículo dele. Eu não lembro exatamente o que ele falou, vou até exagerar aqui um pouco,
Mas mais ou menos foi como se ele tivesse dito assim: olha, irmãos, eu me formei em Harvard, mas eu também estive lá em Oxford. Mas quando eu estive lá em Massachusetts, veja, ele foi falando assim, o povo admirado. Que maravilha! Olha, esse camarada é bom mesmo. Irmãos, ele foi falando 15 minutos, aí chegou a hora que ele resolveu começar a pregar. Mas, irmãos, ele falou e começou a suar muito, e tirou o paletó, e jogou o paletó de lado, e usava um suspensório, começou a puxar aquele suspensório para cima, para baixo, e suava, irmão, suava. Porque você sabe que existe o pregador abençoado, mas tem também o pregador bem suado, irmão. Ele sua muito, mas está faltando a unção, a graça de Deus sobre a vida dele. Claro que tem uns que são os dois, não é? A pessoa é abençoada e também é abençoada. Ela sua bastante, mas ela também tem a bênção, a graça de Deus sobre a sua vida. Mas não era o caso daquele pregador. Ele suava, e o paletó molhado, jogou de lado a camisa molhada. E o povo, irmãos, não reagia, não estava acontecendo nada, parecia. E para piorar, irmãos, uma pessoa ficou endemoniada. Veja, ficou uma pessoa endemoniada e ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Chamaram os diáconos e chamaram os presbíteros e desceram obreiros do púlpito para ajudar, e o demônio não saía, e as irmãs vieram e oraram e levaram para uma salinha, e não adiantou, e voltou para o templo de novo. Irmãos, para resumir a história, acabou aquela reunião, o povo foi embora, o pregador já estava indo embora também, estava indo lá para o carro, lá sendo conduzido, e a pessoa continuava endemoniada. E como eu falei, aquele pregador era um tanto obeso. E sabe o que o endemoniado falava, irmãos? Sabe o que o demônio falava na boca daquela pessoa endemoniada? Para o pregador: vem cá, gordinho, você não é importante, vem cá vem me expulsar. Irmãos, e aquele pregador foi embora envergonhado. Sabe por quê? Porque não deu glória para Jesus. Ele se considerava muito importante, mas Jesus estava longe dele. Meus irmãos, nós temos que nos humilhar. A soberba envergonha o obreiro que se ensoberbece, o obreiro que quer fazer as coisas segundo o seu pensamento. É do jeito que eu penso mesmo, tem que ser do meu jeito. Meu amado irmão, minha amada irmã, não faça isso. Humilhe-se na presença do Senhor. Eu estou falando isso aqui, outro dia eu falei algo semelhante, mas eu falo com temor e tremor diante de Deus. Eu estou falando porque Deus falou isso claramente ao meu coração. Meus amados irmãos, isso vale para mim também. Não pense você que eu estou isento dessa palavra. Não pense você que eu estou aqui apenas falando e a palavra não fala comigo. Aliás, o primeiro que recebe a palavra é o pregador, é o ensinador. Ele apenas reparte, ele apenas compartilha, mas o primeiro a receber é ele, é o pregador. Então tudo isso que eu estou falando para você é para mim também. Antes que você diga, está falando para alguém, está falando para ela, está falando para ele, é porque conhece alguma coisa. Eu estou falando para mim. É para mim essa palavra. E é Deus quem aprova e é Deus quem reprova. E se eu estiver falando aqui para atingir alguém, eu sou reprovado. Deus me reprova. Se eu estiver falando com intenção, propositadamente contra alguém, eu estou falando da parte do Senhor. E tenho plena convicção disso. Ora bastáfia! Ora manasse me comiasta. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você sabe o que é manejar bem a palavra da verdade? É dividir bem. A palavra manejar significa dividir, como aquele profissional que com perícia maneja bem a sua ferramenta de trabalho. É dividir bem. E a Bíblia tem muitas divisões, tem 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A Bíblia tem 3 povos, judeus e gentios e a igreja de Deus. A Bíblia fala de 2 vindas de Jesus. A primeira já aconteceu, nós estamos esperando a segunda vinda, só que essa segunda vinda se dará em 2 etapas. A Bíblia também fala de 7 julgamentos, a Bíblia fala de alianças, dispensações, e nós temos que saber manejar bem. Mas veja, a palavra da verdade não é a filosofia, não é a sabedoria humana, é a palavra da verdade, é o evangelho de Jesus. Você pode receber essa palavra nessa noite? Você pode receber a palavra do Senhor nessa noite?
Procura apresentar-te a Deus aprovado, mas é Deus que aprova, não é você que se aprova a si mesmo, não é o seu próximo, não é o seu amigo, não é o seu cônjuge, é Deus quem aprova, é Deus quem dá testemunho, é Deus quem dá nota satisfatória. E qual é a sua nota nesta noite? Qual é a sua nota nessa noite? Deus queira que ninguém aqui esteja reprovado. Deus queira que ninguém aqui esteja recebendo nota 0. Mas se tiver alguém aqui nessa condição, Deus, quando fala conosco, é para nós, irmãos, nos humilharmos. Se você se humilhar, se você tomar uma posição, Senhor, eu tenho agido errado, é verdade, eu tenho falado palavras que eu não deveria falar, eu tenho agido de maneira errada, eu tenho feito coisas que eu não devia ter feito, eu me arrependo, Senhor, oh Pai, tem misericórdia de mim. Você vai para a sua casa justificado. Mas se você bater no peito e dizer, esse pregador ele não está com nada, ele está falando essas coisas aí, eu não gosto desse camarada, não gosto do sotaque dele, não gosto da postura dele, não gosto desse camarada. Se você quiser continuar assim, eu estou tirando um peso das minhas costas. Eu estava ali sentado, tinha um peso enorme nas minhas costas, mas agora eu peguei o peso que estava aqui e joguei para o lado de lá. Agora está aí, não está mais comigo. Eu já estou livre dessa palavra. A palavra que Deus me deu, eu entreguei. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Glória a Jesus.